Carly was a real light. She was really kind and trusting and loving. Ela, Carly Ryan, nascida em janeiro de 1992, era filha de mãe solteira, Sonia Ryan. Como adolescente normal, viveu até os seus 14 anos. E nos anos 2000, com a ascensão da internet, ela criou uma conta no MySpace, uma das primeiras redes sociais de relevância existente. Também no Vampire Freaks, já que ela gostava muito da cultura gótica. E como todos os adolescentes, gostavam de se relacionar em grupo, em clãs. E ela usava essas redes sociais para encontrar pessoas que tivessem o mesmo tipo de interesse, além de fazer amigos da cultura emo. Foi quando, em 2006, Carly então conheceu Brandon Kane. Eles o conheceram através do MySpace. Ele tinha seus 18 anos, 4 anos mais velho que Carly. Brandon era americano, mas vivia coincidentemente no mesmo país de Carly. Seu apelido online, curiosamente, era o Koala Corrupto. Além de estudante, Brandon tinha outras habilidades, entre as quais ele era músico. Carly e Brandon passam mais de um ano conversando e se apaixonando. E esse relacionamento, que primeiramente se deu através das telas dos computadores, começa a crescer através das ligações. Isso vai trazendo um pouco mais de confiança para a mãe de Carly. Afinal de contas, ela podia ver, por vezes, o adolescente do outro lado da tela. Embora não conversassem, não interagissem, mas tinha lá a imagem de Brandon chateando com Carly. E Sonia parecia não se preocupar muito. Está chegando a data de aniversário de Carly Ryan. Infelizmente, Brandon disse que não poderia estar presente, pois estaria viajando para os Estados Unidos. Foi quando então ele sugeriu que seu pai levasse os presentes. E Carly disse que tudo bem, mas sentiu muito por Brandon não ter podido estar presente naquela data tão importante, que era a data do seu aniversário. Foi quando, em janeiro de 2007, Shane, o pai de Brandon, aparece na cidade de Sterling, a cidade de Carly, com o intuito de levar presentes. Quando nesse momento ele liga para Carly dizendo que estava na cidade e que tinha trago os presentes que Brandon assim havia pedido. Sua mãe, Sonia, marca um encontro reservado com Shane numa praça pública. Chegando lá, Shane carrega consigo um uniforme que seria de uma agência de vigilância que ele trabalhava na Austrália. E ele diz naquele momento, após se conhecerem, que não teria reservado ainda um hotel, estava procurando um lugar para ficar. Seduzindo então a mãe de Carly, Sonia, a dar-lhe abrigo por aqueles dias. Esse era o plano de Shane, o plano perfeito de ficar hospedado na casa de Carly por alguns dias. Afinal de contas, ele tinha vindo trazer gentilezas e, como era o pai do namorado da filha, ela não hesitou e levou Shane para sua casa. Chegando na casa de Carly, eles se apresentam. Acontece que naquela noite foi aniversário de Carly. Então Shane pediu autorização de Sonia para sair com sua filha para comprar presentes. E nessa volta que ele deu na cidade, no centro da cidade, ele adquiriu alguns presentes peculiares, como roupas de enfermeira, lingeries. Importante lembrar também que o presente que Brandon havia enviado para Carly era uma lingerie. Acontece que durante a festa o comportamento de Shane foi mudando. Quando ele percebeu que Carly conversava com o ex-namorado, ele se tornou agressivo, dizendo que ia embora e ia contar para seu filho Brandon tudo o que estava se passando. Ela então pediu desculpa, disse que na verdade foi apenas um cumprimento. E com o passar das horas na festa, o comportamento dele vai se tornando cada vez mais possessivo. Passada aquela noite, Sonia, naquela madrugada ainda caminhando na porta do quarto de Carly, vê uma cena que a deixa em choque. Nos pés da cama, deitado bem próximo a Carly, estava Shane, o pai de Brandon. Sonia então entra em desespero, acende a luz, grita com Shane e diz: "Quero que você se retire daqui agora." Carly então desperta, assustada, e vê sua mãe Sonia brigando com o seu sogro.
Então ela enxota de casa dizendo: vai embora, senão eu vou chamar a polícia. E alguns dias passaram. Foi quando então Sônia descobriu que Shane tentou molestar Carly naquela noite. Carly disse que Shane passou a mão em suas partes íntimas e tentou fazer sexo com ela, dizendo para ela que Brandon não importaria, afinal de contas era seu pai. Foi quando então, em uma troca de e-mails, Sônia insulta Shane de todos os nomes possíveis, dizendo: olha, seu filho de uma... Se você falar com minha filha mais uma vez, eu vou chamar a polícia e vou te denunciar. Foi quando então Sônia passa a monitorar Carly, tirando dela os computadores, a internet e até o próprio telefone. Passando aproximadamente um mês, em 19 de fevereiro, Carly então diz que tem uma festa na casa de algumas amigas, uma festa de pijama, numa cidade vizinha, e pede autorização à mãe para ir. Carly então, ao sair de casa, dá um abraço bem forte na mãe e diz: mãe, eu te amo. Mal sabia Sônia que essa seria a última vez que ela ia cumprimentar a sua filha. Passando aquela primeira noite, Carly não havia chegado em casa. Sônia então decide ligar para a casa das amigas. Acontece que Carly nunca chegou na casa de suas amigas. Sônia então chama a polícia. A polícia recebe uma ligação informando que um corpo havia sido encontrado numa praia de Hostel Bay, uma cidade que ficava aproximadamente 81 quilômetros da cidade de Stirling, na Austrália, a cidade de Carly. E o corpo daquela jovem estava totalmente desfigurado. A polícia então, ao perceber a similaridade das características físicas do corpo daquela jovem encontrada para o corpo de Carly, tinha quase certeza que se tratava da mesma jovem. Porém, convoca Sônia para o reconhecimento do corpo. Infelizmente, aquela menina era Carly Ryan. Ao ser examinada, havia pelo menos 19 cortes profundos em seu corpo. E a causa da morte foi uma combinação de traumas, como aproximadamente de 6 a 8 golpes na cabeça, afogamento e asfixia. Foi encontrado areia no pulmão de Carly. Possivelmente, o assassino sufocou Carly na areia da praia. Descobre-se então depois que Carly foi atraída até aquela praia por mensagens de Brandon. Porém, ao invés do encontro romântico, Carly encontrou a morte. As autoridades começam imediatamente a investigar o caso. Então eles conseguem imagens de segurança dos locais onde Carly passou, acompanhada de mais 2 pessoas, um homem mais velho e um adolescente. E um homem pode ser identificado por Sônia. Era Shane, o pai de Brandon. Várias pessoas disseram ter visto Carly entrando dentro de um carro azul, acompanhada de Shane, mais uma pessoa. E a última pessoa a ver Carly com vida disse que viu uma jovem com mais 2 pessoas, 2 homens, numa praia aproximadamente 9h30 da noite do dia 19. Os investigadores então começam a rastrear o carro azul. Foi quando conseguiram chegar no local, numa cidade chamada Vitória. Então eles invadiram uma casa e lá encontraram um psicopata pedófilo chamado Gary Newman, conversando com uma garota de 14 anos na internet. E que eu tenho para dizer para vocês que Brandon nunca existiu. Gary Newman era Shane, era um pai de 3 filhos divorciado e na época tinha um filho adotivo de 17 anos, aquele mesmo adolescente que o acompanhou na morte de Carly. Naquele mesmo momento, Gary Newman é preso e o jovem de 17 anos também foi detido. Por uma pequena investigação, eles encontraram centenas de DVDs de gravações de conversas entre Gary Newman e centenas de pessoas do mundo inteiro. Ele já havia aliciado outras 2 garotas de 14 anos, uma nos Estados Unidos, uma em Hong Kong, que teria marcado um encontro com ele, porém ela não foi. Brandon e Shane nunca existiram. Gary Newman tinha centenas de nomes. Esse foi um dos primeiros casos a serem utilizados em pesquisas laboratoriais sobre pedófilos agindo na internet. Mas o nome de Gary Newman não foi divulgado logo assim que foi encontrado. Levou um tempo, até a hora do julgamento. Durante o julgamento, ele tentou fugir das acusações de cunho sexual, tentando alegar que ele era só uma figura como um padrasto para ela, só queria ver o bem dela, estava fazendo bem para ela, você acredita? E que só tinha conversado com ela através do perfil de Shane. E esse perfil de Shane
Ele alegava que era um militar de 18 anos que gostava de raparigas e de maconha. No seu perfil tinha uma frase assim: posso não ser uma criança, mas tento agir como muito mais jovem. Nunca chame isso de meia-idade. Ao longo do julgamento, ele alegou problemas de bipolaridade, transtorno de ansiedade, toque, e disse que nunca alegou ser Brandon, e sim Shane. No final de contas, Gary e seu filho adotivo se declararam inocentes. E o jovem de 17 anos, de fato, não foi considerado culpado por um perfil falso e pelas atitudes do padrasto. Já Gary Numan pegou prisão perpétua, o que ainda foi pouco. Não sei se na Austrália tem pena de morte, mas teria saído barato ainda. Mas a prisão perpétua saiu barato, já que os contribuintes australianos irão pagar por sua bebida e comida enquanto Gary viver. Sonia Ryan cria então a fundação Carl Ryan. No final do julgamento, essa é a citação do juiz: Gary Numan merece uma vida inteira atrás das grades pelo seu plano demoníaco de seduzir e assassinar Carl Ryan. Foi uma coisa terrível que você fez com uma criança linda e de 15 anos. Ela era uma criança de 15 anos e você a matou. Na verdade, esse jovem era um senhor careca, pervertido sexual, obeso como você. Você era totalmente obcecado por Carl, totalmente obcecado sexualmente por aquela criança. Iria fazer tudo para poder conseguir o que queria ou então assassiná-la. Então, após a trágica morte de Carl Ryan, a sua mãe Sonia Ryan cria a Fundação Carl Ryan. É uma organização que promove segurança na internet, buscando investigar e pôr atrás das grades pedófilos na Austrália. E após uma década da morte de Carl Ryan, uma lei é introduzida na legislação criminal da Austrália, a Lei Carl Ryan. Essa lei visa pedófilos agindo na internet, que planejam e buscam causar qualquer dano, seja emocional, físico, para crianças na internet australiana. Esta lei é fruto do incansável trabalho de Sonia Ryan, mãe de Carl Ryan. Sua mãe sempre lembra de Carl Ryan, como elas eram apegadas. Sonia diz que Carl salvou sua vida, pois Sonia entendia que o sentido de sua vida era Carl Ryan, que mesmo depois de sua morte, continuou dando motivos para Sonia ter força e lutar pela vida, mesmo que para isso ela tivesse que morrer. Esse foi o primeiro caso de investigação criminal do canal. Eu quero dizer para vocês que virão outros de grande repercussão internacional e chocantes assim como esse. Muito cuidado se você tem filhos ou navega na internet. Cuidado com encontros afetivos. Procure saber bem sobre a identidade da pessoa que está do outro lado. Acontece que Gary Newmans podem estar por aí, agora mesmo conversando com uma criança dentro de sua casa ou da casa de um vizinho. Muito cuidado, observe os computadores e os celulares de seus filhos. Eu voltarei para contar mais histórias impactantes como essa e casos sobrenaturais. Se inscreva no canal, curta e compartilhe. Boa noite.